E aí, tudo certo? Vamos mergulhar hoje numa das leis mais importantes e que mais caem em qualquer concurso público, a Lei dos Crimes Hediondos. A gente vai fazer aqui uma análise completa, bem esquematizada, de cada ponto da Lei 8.072. O objetivo é simples, não deixar nenhuma dúvida para trás na hora da prova. Vamos nessa? Para organizar bem o nosso estudo, a gente dividiu tudo em 5 partes, beleza? A gente começa lá na origem da lei, depois passa pela lista de crimes, tanto do Código Penal quanto de outras leis. Aí a gente vê os famosos crimes equiparados e, para fechar com chave de ouro, as consequências na pena, que, olha, é o assunto preferido das mancas. Bom, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para a gente entender por que essa Lei 8.072 existe, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá na Constituição, e entender uma ideia central que define como tudo isso funciona. A raiz de toda essa conversa está aqui, num comando direto da Constituição de 88. Foi ela que deu a ordem, o que a gente no direito chama de mandado de criminalização. Basicamente, a Constituição falou: legislador, se vira. Cria uma lei mais dura, com um tratamento bem rigoroso para esses crimes aqui, os mais graves, que a gente vai chamar de hediondos. E aqui está o pulo do gato, a ideia mais importante de todas. O Brasil adotou o sistema legal. O que isso quer dizer? Que a lista é fechada, taxativa. Um juiz não pode, de jeito nenhum, olhar para um crime e dizer: nossa, que crime cruel, vou considerar hediondo. Não pode. Se não estiver escrito com todas as letras, lá na Lei 8.072, não é hediondo. Simples assim. É uma garantia fundamental de segurança jurídica. Ok? Agora que a gente já entendeu que a lista é fechada, vamos para o coração da lei. Quais crimes do Código Penal estão nessa lista? É aqui que a gente precisa ter atenção máxima nos detalhes, porque é justamente nas exceções que as bancas de concurso adoram pegar a gente. Anota aí, primeira grande diferença para qualquer prova. Homicídio simples, como rebra, não é hediondo. Qual a única exceção? Quando ele é praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Fora isso, nada. Agora, o homicídio qualificado. Esse sim. Qualquer um deles, não importa a qualificadora, é sempre hediondo. E dá uma olhada em como essa lei é viva, está sempre mudando. Essa linha do tempo mostra as novidades mais quentes que com certeza são temas fortes para cair em prova. São respostas do legislador a problemas da nossa sociedade, como a proteção contra o feminicídio e os crimes que acontecem no mundo digital. Muita atenção aqui. Para a lesão corporal ser hedionda não é qualquer uma. A gente precisa de uma combinação de fatores. Primeiro, a gravidade. Tem que ser gravíssima ou seguida de morte. Segundo, a vítima. Precisa ser um agente de segurança ou parente dele. E, mais recentemente, a lei botou mais um critério na conta: o local. Agora, se a lesão acontecer dentro de uma escola, por exemplo, também entra na regra. Essa aqui é uma diferença clássica de prova, daquelas que se a gente não souber, a gente dança. No roubo, nem toda forma é hedionda. A gente tem que olhar a qualificadora, o detalhe. Já na extorsão mediante sequestro, a regra é fácil e não tem exceção. É sempre hedionda, da forma mais simples até a mais grave. Essa tabela aqui é um resumo perfeito para revisão, mostrando os outros crimes contra o patrimônio que estão na lista. Destaque total para o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o roubo, que restringe a liberdade da vítima, e o furto com o explosivo. Esse último, aliás, entrou na lei por causa daquela onda de ataques a caixas eletrônicos, lembra? E a lista continua, com crimes de uma gravidade absurda. Os crimes contra a dignidade sexual, como estupro e estupro de vulnerável, são hediondos em todas as suas formas, sem exceção. E também os crimes contra a saúde pública, como causar uma epidemia que resulta em morte ou falsificar remédios. São condutas que recebem o tratamento mais duro que a nossa lei permite. Beleza? Fechamos a lista do Código Penal, mas a hediondez não acaba ali. Agora a gente vai ver os crimes que estão em outras leis, as leis especiais, e que também foram puxados para dentro desse rol mais pesado. Se tem uma pegadinha que derruba candidato, é essa aqui. É um clássico. Com a mudança do pacote anticrime, a regra virou. Hoje, só a posse ou porte de arma de fogo de uso proibido é crime hediondo. A de uso restrito deixou de ser, caiu fora. Essa diferença é crucial, tem que estar na ponta da língua. E para completar a lista das leis especiais, temos crimes gravíssimos, genocídio, tráfico de armas e um ponto importante: a organização criminosa só é hedionda se o objetivo dela for especificamente cometer outros crimes hediondos, ok? E, numa atualização mais recente, alguns crimes de pornografia infantil que estão lá no ECA também entraram para a lista. Agora vamos para os famosos 3T.
Tecnicamente, eles não são hediondos, o nome deles não está na lista, mas a própria Constituição falou que eles são equiparados, ou seja, na prática, recebem exatamente o mesmo tratamento rigoroso, tanto no processo quanto na execução da pena. É como se fossem da mesma família. Só que, dentro do tráfico, tem uma exceção que vale ouro saber, já decidida pelo STF e tudo, o chamado tráfico privilegiado não é hediondo. Isso é importantíssimo, porque muda da água para o vinho as regras da pena para aquela pessoa que é ré primária, tem bons antecedentes e não faz parte de organização criminosa. Tá, mas e daí? O que muda na prática quando um crime é chamado de hediondo? É aqui que a gente sai da teoria e vê o impacto real no sistema penal. É aqui que as consequências mais pesadas aparecem de verdade. A primeira grande consequência é que um monte de benefícios simplesmente desaparece. Não tem fiança para responder em liberdade e também não tem perdão do Estado, ou seja, a anistia, que é um perdão geral do Congresso, ou a graça e o indulto, que são perdões dados pelo presidente. A porta para esses benefícios se fecha. A diferença já começa lá na fase da investigação. Sabe a prisão temporária? Para um crime comum, o prazo é de 5 dias. Para os hediondos, ele simplesmente salta para 30 dias e ainda pode ser prorrogado por mais 30. É muito mais tempo para o Estado investigar esses casos, que geralmente são mais complexos. E aqui o impacto é direto na vida de quem foi condenado. Primeiro, o início do cumprimento da pena, em regra, é no regime fechado. Segundo, o livramento condicional fica bem mais difícil de conseguir. E terceiro, para conseguir progredir para um regime mais brando, a pessoa vai ter que ralar e cumprir uma fatia muito maior da pena. Essa tabela detalha exatamente o tamanho dessa fatia. É um ponto super importante para provas de execução penal. Repara como a lei vai apertando o cerco. O percentual sobe se o crime teve resultado morte, e sobe mais ainda se a pessoa for reincidente específico, podendo chegar a absurdos 70% da pena só para poder pensar em progredir. E se liga nessa novidade quentíssima de 2024. Botaram mais um obstáculo na corrida da progressão de regime. Agora é obrigatório fazer o exame criminológico. É mais uma etapa para avaliar se a pessoa tem condições de voltar para o convívio social. No final das contas, o que essa lei toda representa é uma escolha de política criminal. É o sistema dizendo que, para proteger a segurança de todo mundo, as garantias de algumas pessoas, aquelas que cometeram os crimes mais graves, vão ser diminuídas. É uma balança. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para a gente pensar. Essa expansão sem fim da lista de crimes hediondos é uma resposta necessária, um escudo que a lei cria para proteger a sociedade de novas ameaças? Ou será que é só um sinal de que o nosso sistema penal está ficando cada vez mais e mais punitivo, buscando resolver tudo na base da pena? Fica aí a reflexão.